primeiro agradecer, né, essa plateia tão seleta. A gente costuma dizer que na produção do documentário que nós fizemos, cada entrevistado dava um livro, né? Cada história a gente conseguia fazer uma narrativa com muito material, porque cada um viu a história de uma maneira ou tem uma história, né, vista com os próprios olhos. E isso nos deixou muito encantado nesse processo de coleta de informações. Mas para vocês entenderem o escopo um pouco do que é o projeto, né? O Pioneiros de Videira ele surge através até de uma iniciativa do Michel, que nos provocou no sentido de produzir um material, né, de resgate histórico aqui do município. E lá atrás, isso vamos falar já há alguns anos, eu como jornalista já tinha uma série de entrevistas com os precursores, né, os colonizadores, aqueles que fizeram a história de Videira. Só que ainda era na época do jornal impresso. Então o jornal impresso ele acaba sendo papel, ele envelhece, né? A gente perde uma mídia muito frágil, né? Então na época nós resgatamos isso, nós estamos falando lá início dos anos 2000, final de 90, início 2000. A gente chegou a fazer um levantamento, né, no jornal impresso, mas ele acabou ao longo do tempo se perdendo, né? E hoje nós temos o recurso audiovisual, né, que é o recurso através do vídeo, através da voz, né? E aqui um parênteses bem importante. Nós tivemos muitas pessoas que colaboraram, e a maioria de vocês aqui não só integram o documentário, como nos ajudaram com documentação, com informações, com fotos. Mas nós tivemos também muitos nãos, né? Nós tivemos muita gente, muita família que a gente foi lá, bateu na porta e o pessoal não optou em não colaborar. E a gente, obviamente, compreende cada um com seus motivos pessoais, mas a verdade é que a gente conseguiu, mesmo diante desses desafios, ter um documento hoje guardado na internet, através de um canal no YouTube, onde as futuras gerações vão poder visualizar e vão poder saber um pouco mais da batalha dos nossos colonizadores, o porquê que Videira chegou nesse estágio de pujança, de crescimento, de força que se encontra hoje. Muitos de vocês são também desbravadores desse tempo, né? E quando a gente olha a história, as contribuições foram desde lá da época da Estrada de Ferro até hoje muito parecidas. Em que pesa na época muito mais dificuldade, né? Mas são muito parecidos, pessoas abnegadas, né? Que dão a sua contribuição para ser disruptivo mesmo, para fazer a cidade avançar. Então, nesse sentido, fazer um agradecimento especial. Alguns de vocês, acredito que já até visualizaram parte do material, outros não. Então, hoje a gente está aqui numa posição privilegiada, nessa plateia tão seleta aí, para fazer esse momento junto de confraternização, tá? Eu vou passar aqui para o Michel falar um pouquinho também. Boa noite, boa noite. Quero agradecer a presença de todos aqui. Estou muito feliz de ter vocês aqui junto, celebrando esse momento. E gostaria de dizer que foi um grande prazer estar mergulhando nessas histórias, compreendendo os olhares de todos que nos forneceram esse conteúdo tão rico. E, de certa forma, eu pessoalmente consegui olhar para as raízes da minha família e das pessoas que eu conheço. Então foi um resgate muito especial. Muito obrigado. Espero que vocês aproveitem o momento. Mas, então, a ideia foi nós falarmos de toda essa trajetória por décadas, né? E a cada década um acontecimento importante, foram ciclos, né? E cada ciclo nós tivemos um testemunhal, tivemos uma lembrança especial. E nesse interim, né, a gente percebe que muito do que a gente tinha, às vezes até de registro, quando a gente vai um pouquinho a fundo, a história é um pouco diferente, né? Eu lembro da professora Maria Luísa falando que os alemães chegam pelo norte, né? Então, se tinha uma ideia que todo mundo veio pelo sul, né? Então, quando a gente aprofunda, a gente vê até os porquês de algumas coisas que aconteceram, né? O que se justifica, por que a geografia da cidade se moldou dessa forma. Mas o nosso objetivo agora é a gente bater um papo, né? Nós estamos numa plateia que conhece a história melhor do que nós e nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre isso, né? A reflexão sobre o que a gente apresentou aqui. A gente tem a certeza de que quem for assistir a esse documentário, ele é bastante breve. Nós queremos ainda avançar, né, Michel? Em outras frentes, queremos contar a história só dos alemães, só dos italianos. Queremos contar de forma mais abrangente, né? E repito para vocês, o recurso audiovisual, ele se perpetua por muito tempo. Então, nós temos um documentário aqui que não vai ter desgaste do tempo. E qualquer mídia que vier à frente vai estar adaptada a ela. Então, esse é o nosso objetivo, né?
Michel, por gentileza. Com certeza, quero agradecer a presença de todos aqui e dizer que em cada relato que a gente captou em vídeo, a gente conseguiu enxergar uma certa conexão com a próxima pessoa que a gente chegou a entrevistar. Porque eu acredito que quando a gente abre o campo da pesquisa, esse campo começa a ficar aberto também para todas as pessoas que estão envolvidas de certa forma. E é muito interessante como essa informação chegou para a gente. Depois que a gente começou a pesquisar e receber essa informação, a gente começou a encontrar fotos, a encontrar materiais que casavam com os relatos de todos que falaram. Então foi muito rico. E também, para a nossa geração, é muito importante estar enxergando o que os pioneiros fizeram. Eu estou aqui enxergando o que o meu pai passou, o que o meu avô passou, o que o meu bisavô que veio da Itália passou. Então, é algo assim que não tem preço. E hoje, se a gente for pesquisar na nossa cidade, a gente não tem material que abranja esse conteúdo que vem dessas gerações anteriores. Então, acredito que o que a gente está aqui se propondo a fazer é abrir esse campo para que a gente tenha mais riqueza de detalhes e a história seja melhor contada, mais rica, mais valorizada e essa nossa terra seja cada vez mais amada. É esse viés que o Michel fala, cada entrevista que nós fazíamos, uma confirmava a história da outra, né? Então, para nós fazermos uma timeline do tempo, uma trilha da história, foi muito fácil porque eram informações de fato verdadeiras, né? Fidedignas ao passo da gente saber, passo a passo, o que aconteceu com o nosso município, né? E os porquês, né? A gente sempre vê na história que a história justifica, né, o porquê que nós estamos aqui. Então, eu quero abrir para vocês. Gostaria de saber quem que gostaria aí de fazer um comentário, fazer uma... Eu sei que conhecimento aí sobra, né? Seu Fernando, quer puxar a fila ou não? E rememorando, uma das minhas intenções era resgatar, registrar a história. Isso que vocês afirmaram. Se perdia, não tinha um registro. E quanta história de bravura, de coragem, de entrega para alicerçar o que está aqui. E graças a Deus a gente vê essas ambições ou essas intenções se concretizarem. Legar a história, registrar a história. E quanto mais ainda vocês têm para ir buscar, quantas... os divisores de água deixaram lá para trás o conforto da época, vindo de carroça, de qualquer maneira aí, para plantar essa semente que está aí hoje. Não quero mais me prolongar, mas existiam vários divisores de água. Eu tive a oportunidade de um dia falar com uma personagem e disse que eles foram o divisor de águas. Acreditaram, plantaram e está aí. A semente efetivamente caiu em terra fértil. Então, só parabenizar essas bravas personagens pela garra, Bem rapidinho para encerrar. Os camaradas vindo do Rio Grande do Sul para cá, compravam um pedaço de terra, normalmente de carroça ou com o trem, marco importantíssimo na região, a construção da estrada de ferro. Vinham para cá, isso para gerações mais jovens. Tinham que derrubar o mato, a machado e a serrotes traçadores. Aí esperar secar, queimar, plantar para daí ter alimento. Então vejam a bravura, a garra desse pessoal. E está aí as nossas cidades ao longo do Rio do Peixe, não só videiro, caçador, videiro, toda.
Exportamos para quantos países hoje? Viu, Flávio? E essa sementinha foi plantada pelo teu pai. Começou lá com Fritz Lorenz, né? Ampliaram. Hoje Videiro exporta para centenas de países. Muito obrigado. Não é só minha surpresa que eu virei artista. Mas lecionando, eu trabalhei em educação uns 40 anos e sempre senti dificuldade no material para ensinar a história de Videira. É muito falado, mas mostrar mesmo não tinha muito, não. Então, cada vez mais eu procurei, né, pesquisa e me interessei muito pela pesquisa dos pioneiros. E agora, dos italianos, a maioria, da uva e do vinho, acabou ficando com os italianos. E agora, com a pesquisa dos imigrantes alemães, agora em função dos 200 anos da imigração, a gente vai descobrindo uma nova ideia da colonização, que eu não tinha antes. Essa vinda do norte, claro que veio do Rio Grande do Sul também, muitos alemães. Mas o desembarcar ali em São Francisco, pegar o trem, eu achei muito interessante. Estou descobrindo coisas novas. E pretendo ir adiante. Sempre essa informação e levar depois para a educação. Eu acho fundamental. Esse trabalho com as famílias, né, Maria? Conta um pouquinho como é que tem sido com os italianos e agora com os alemães, né? É difícil chegar até eles e ir descobrindo material, encontrar quem tenha material, quem tenha fotografia, documentos, a maioria não tem. Bom, descobrindo, sumiu, foi para um lado, para o outro, até que se consegue alguma coisa. Mas deu para juntar. De italianos tem 152 famílias, de alemães nós já conseguimos 40, para poder fazer um livro depois. Claro que sempre tem um defeito, que são os descendentes que contam a história do antepassado. Claro, quem contam a história sempre muda um pouquinho, mas dá para ter uma noção. E juntando tudo, forma um contexto assim muito bom. Eu acho que está faltando ainda a gente ver a questão das colonizadoras. Se os imigrantes chegavam e já tinham comprado um lote, se instalado, essas colonizadoras tinham bastante coisa para informar. Como elas faziam isso? Como dividiam o terreno? Como faziam a venda? Isso ainda é uma coisa assim que me deixa instigada a procurar. Só sei de uma colonizadora assim com plantas muito bem feitas, que é do Kref Selbach. Kref era a colonizadora sul-brasileira, Kref Selbach. E essa já tem umas plantas, inclusive iomerê. Mas o trabalho que eles fizeram era fantástico. Quem fazia a medição tudo dos terrenos, né? Como é que eles chegavam e achavam o seu lote no meio do mato, né? De abrir picada para achar o lote. Estava tudo demarcado, né? Vendido já. Então, eu imagino a situação deles nessa época, e coisa que a gente hoje em dia não consegue entender, né? Porque hoje a gente já quer o loteamento com a rua asfaltada, com água, com luz, com tudo, né? Agora, desembarcar do trem. Teve uma família que contou que parece mentira, mas era uma lata de banha, um saco de roupa, um facão, alguma coisa para abrir picada e chegar até o lote. Descobrir o lote, começar a plantar, derrubar o mato e começar a plantar. É uma coisa de louco, né? Não dá para imaginar hoje. Mas assim começaram. Teve um que vai até Lourdes, não, até São Roque, pelo menos, né? Abrindo caminho para achar o terreno lá. São histórias fantásticas. Obrigada. Muito boa noite a todos. Então, em nome do Grupo Carbone, gostaria de parabenizá-los por esse projeto sensacional. De fato, é bastante significativo. Nós vamos disseminar esse projeto entre mais de 1.200 colaboradores. Então, é essencial, né, para a nossa história. E eu, quanto videirense também, né, saber da história
me preenche ainda mais de propósito, dá mais de orgulho e de amor pela nossa cidade. E assim, eu diria que passaria aqui mais 1 hora assistindo, vendo, passando o tempo, ainda mais com tantas pessoas ilustres aqui presentes, né? E quero saber também de vocês, se vai ter a parte 2, o que vem pela frente, como é que vai ser, né? Como a professora falou, tudo começa com o como que era, como que foi, né? Essas perguntas assim nos instigam e é muito bom saber disso tudo e parabéns mais uma vez. Bom, a gente tem ainda, né, Michel, um escopo para avançar, né? Nós fizemos aqui um documentário, ele tem 40 minutos. O relato ele é muito mais extenso. Nós tivemos um trabalho muito grande de compilação. Nós tínhamos em torno de 7 horas, né, de conteúdo para você compilar em 38 minutos, né? E relatos assim extensos em que é possível fazer o 2 ou 3 e aí vai, né? E a situação é que quando a gente observa essas possibilidades, tem uma segunda situação. Você, no primeiro documentário, você tem uma riqueza de fotos, de informação, de documento. Num segundo, você já não pode repetir o que foi no começo. Então, você já começa a ter escassez. E eu quero abrir um parênteses, o pessoal do museu, ali tinha assim, ó, um arquivo digital muito rico, muito preservado. Isso nos ajudou, assim, sobremaneira. Porque se nós tivéssemos que pegar os livros de foto, selecionar, escanear, então nós levaríamos, nem daria tempo, né? Então nós chegamos ali, nos abriram o computador lá, diz, leva o que vocês precisam. Então, o nosso agradecimento ao museu, porque foi peça fundamental para a gente avançar, né, Michel? Mas a gente está com a agenda 2025 aberta para produzir o 2, né? Lecionário, né, Miguel? Aqui no município. E ela tinha muita história, né, para contar na área da educação. Então foi muito bacana o depoimento dela também. Boa noite a todos. Realmente, a mãe começou aula Santa Bárbara, Campina Bela, São José, Aparecida, Lourdes. Então, foi muito grande a caminhada dela na escola, né? Pelos relatos dela, começou aí em torno de 14, 15 anos de idade e foi até que não pôde mais ir para a escola. Né? Então, isso foi seus 70 e poucos anos. 70 anos, mais ou menos. E quando o pai faleceu, eu, o menor, estava com 3 anos, e ali é a história dela da erva mate, né? Onde uma das rendas era a erva mate, e aí tinha todo aquele povo que ia colher, tinha o povo que fazia o canchado, fazia o sapeco, fazia o beneficiamento. Então a vida foi muito dura, muito mesmo, né? E sobrevivemos, né? Trabalhando, correndo atrás. E o relato da mãe, uma pena que ela já não estava assim ainda mais no ponto de falar. Ela já não está mais conseguindo, né? Mas foi muito rico a vivência que eu tive e o que ela me passou. Não, mas ela ainda, no auge dos 90, estava bastante lúcida, ainda conseguiu resgatar bastante. Quero aproveitar a presença do Fernando aqui e dar uma contribuição no sentido do que aconteceu no passado e que hoje, aqui em Videira, nós temos a UNOESC. Videira sempre foi um município privilegiado com relação às boas cabeças que nasceram aqui. Mas nós exportamos muitas cabeças privilegiadas para o Brasil. Por quê? Chegava numa certa situação de ensino no nosso município, porque só haviam 2 situações boas de ensino. Boas que eu digo num nível maior. No lado feminino, a escola normal, ou seja, as moças se preparavam para ser professoras. E os homens
se preparavam para ser técnicos de contabilidade. E aí terminava. O Fernando foi companheiro meu. Ele, junto com o Etelvino Basso, que vocês trabalhavam naquela... Isso me fez lembrar quando vocês fizeram deram a informação aonde vocês trabalhavam, ali no andar térreo da Companhia Melhoramentos de Videira, e do lado o doutor Dante tinha o escritório dele. E chegou num ponto que as irmãs salvatorianas aqui tinham esses 2 cursos, mas elas resolveram acabar com o curso de técnico de contabilidade, porque elas não aguentavam mais os alunos do sexo masculino, qualquer coisa assim, da bagunça no colégio. E eu era presidente da associação comercial. Aí, digo, olha, não sei, não me lembro qual era o nome da irmã. Digo, irmã, a sua vontade vai ser concretizada, mas eu peço que a senhora me dê um prazo para que Videira assuma a responsabilidade de fechar o ensino, ou nós encontrar caminhos. Aí o Fernando e o Etelvino, que eram secretários da Associação Comercial, numa conversa nossa, resolvemos assumir o compromisso da Escola Técnica de Contabilidade. E, à medida que o tempo foi passando, aconteceu a FEMARP, aconteceu a UNOESC, nós fomos presidente do conselho da UNOESC, e tudo da UNOESC Santa Catarina, da nossa região. E tudo aconteceu no sentido de que hoje o pessoal aqui de Videira ou da região tem uma faculdade, tem diversos cursos de especialização. Se não houvesse tido, naquela época, uma vontade de pensar melhor sobre o ensino em Videira, nós, quem sabe, tivéssemos hoje também alguma universidade, mas não do gabarito como aconteceu com relação ao UNOESC. Quem sabe, uma semente para vocês fazerem pesquisa, porque, na realidade, hoje nós temos excelentes profissionais aqui na nossa região, aqui em Videira, e que nasceram aqui, se criaram, estudaram e estão dando de 10 a 0 em muitas atividades profissionais. É apenas uma lembrança do que aconteceu no passado e, quem sabe, seja uma semente de que alguém busque oportunidades para implantar aqui em Videira outras situações semelhantes. Não sei se me estendi demais, não, absolutamente, mas eu acho que é uma lembrança, tá? Obrigado. É importante fazer o registro do seu Flávio, que ele abriu as portas também lá da empresa para nos dar um relato bastante extenso. E a gente percebe nesse ponto da UNOESC, seu Flávio, todos os nossos depoimentos captados, alguém em algum momento falou da FEMARP, alguém em algum momento falou da UNOESC. E por isso que nós colocamos, né, Michel, como um ponto no documentário, porque ele foi tão convergente essas questões da universidade, que surgiu a demanda do ensino e o ensino superior. E aí nós tivemos esse grupo abnegado que assumiu essa responsabilidade, né? Assim como o seu Flávio teve uma participação fundamental na associação comercial, assim como teve regionalmente também uma participação muito forte no desenvolvimento, porque a Perdigão passou a ser um hub de desenvolvimento muito forte, né? Então, da Perdigão surge, na década de 70, um novo player de negócio, né? Como a professora, vou falar de novo, a professora Maria Luísa, surge, a economia anda de lado, né? Ela sai da vitivinicultura quase que especificamente e vai para o agronegócio. E inaugura um novo tempo. Coloca a Videira na rota do desenvolvimento e a gente sai apenas do agro, o agro da uva, do vinho, para um agro mais fortalecido, para um sistema
verticalizado de produção, enfim, aí a história todos vocês sabem, né? Mas eu quero também, a dona Antônia, se ela puder falar um pouquinho sobre a estrada de ferro, que a senhora tem uma ligação muito forte. Inclusive no documentário tem uma foto da senhora. Não muito, né? Há muito tempo, é uma coisa recente. E eu acho que o seu depoimento é bem importante também. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês. Que conteúdo, que pesquisa bem feita. Então, de parabéns, gente. E não podem parar, tem que continuar mesmo, tá? Eu vi que não falaram muito da estrada de ferro, mas que houve um toque, né? E eu acho que tudo começou com a construção da estrada de ferro. Então, tem que, de repente, sair um novo trabalho de vocês baseado na estrada de ferro, né? Na fundação da estrada de ferro. Meu avô era ferroviário, né? Vocês conhecem, inclusive foi falado que ele levava e trazia as cartas do seu Saúl e do Nelejalde, né? E Seu Flávio confirma, né? Então tá, já. ele era uma pessoa assim de muita confiança do seu Saúl. Era uma pessoa maravilhosa. Realmente, tudo que fosse para o bem de videira podia contar com o seu Saúl. Eu fui professora durante algum tempo. E quando eu fui diretora de escola, ele reunia as diretoras no escritório dele e para ver como é que estava o trabalho, se estava dando conta, o que precisava fazer mais para melhorar a videira. Então, é uma pessoa que a educação videirense deve muito favor e tem orgulho de ter a ajuda do seu Saúl. Era uma pessoa maravilhosa. E, bom, daí, então, falando da estrada de ferro, depois que o meu avô, meu pai também foi ferroviário, o meu tio foi radiotelegrafista, todo mundo que podia, ele chamava para a estrada de ferro. Então, realmente, ela nos causa muitas saudades. Uma coisa que, de vez em quando, eu tenho conversado com o prefeito, conversado com a Valéria, é aquela ponte de ferro lá embaixo. Ele é um marco da nossa cidade, né? E não podia estar assim esquecida, abandonada, do jeito que ela se encontra. Então, eu acho que eu vou continuar pedindo. Como a gente... por uma lembrança até do mercado, do Osar Pelon, tá? Do Gilberto, e a gente pediu para o Borga, né, para o nosso prefeito, uma sala para instalar um museu ferroviário, que eu acho que merece, né, a construção de ferro é o início do desenvolvimento de videira e merece. Mas parece que vai sair até o final do ano, pelo menos a gente está buscando. Mas, olha, gente, realmente eu tenho muito orgulho de ser videirense. Há 80 anos moro aqui nessa terra e quero ficar mais uns anos. Eu estou pedindo para o Cristo que me deixe mais um pouquinho aqui, porque como a videira cresceu, gente. É o meu avô, Sebastião. Essa figura é famosa. Sim, famosíssima. Por que chamavam Sebastião Gachado? Porque ele tinha os olhos verdes, gente. Era preto e olhos verdes. E a minha avó, a bisavó, que eu teria, né? A mãe do meu avô, ela veio da África e se instalou lá em Castro por algum tempo e ficou por lá trabalhando nas fazendas, e onde teve meu avô, e teve mais uma filha também, que depois acabou falecendo e foi enterrada em Curitiba, e o meu avô, por causa da estrada de ferro, veio para a videira. Era um lutador também, um homem que trabalhava bastante na estrada de ferro. Ele foi maquinista, ele foi chefe de trem, ele foi ITL 33, que era uma senha que davam para o ferroviário, porque daí ele era chefe dos trens, né? Fiscalizava os trens. Então, morava bem pertinho aqui da praça Dom Pedro. Não, ele morava aqui, o vô Bastião, morava aqui perto da praça. Quando ele casou com a minha avó, que também era de Ponta Grossa, e teve os filhos dele quase todos lá em Ponta Grossa. Depois, quando se aposentou, deixou a casa, que era da rede, e foi morar lá na rua de trás do Adelina Regis.
E é uma pessoa que deixou saudades. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. Não desistam, continuem. Tenho certeza que Videira tem muita história a ser contada. Muito bem. Próximo depoimento é seu no próximo, viu, dona Antônia? A senhora vai falar sobre a estrada. Né? Vereadora Jana Guedes, a senhora que é uma liderança do Legislativo, agradecer a sua presença. Se puder também deixar um registro. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite de poder participar e contemplar um pouquinho. E a gente consegue se colocar, né? A gente começa a usar a imaginação e volta lá atrás nas histórias que a gente acabou de ver aí. Coisas que a gente nem imaginava como é que foi para construir tudo isso. Uma cidade tão importante hoje como é Videira. A luta, né? Foi tudo trabalho braçal, porque não tinha nada, né? Foi tudo feito com muito trabalho das pessoas que estavam aqui e continuam. As pessoas aqui da nossa cidade, as famílias tradicionais, pessoas que não nasceram aqui, mas que vieram para cá, acabam pegando gosto do trabalho, né? Para desenvolver ainda mais a cidade. E eu acho que o que vocês trouxeram aqui tem que ser colocado para as nossas crianças, principalmente. Eu gostaria que meus filhos, né, pudessem ver como é que surgiu a cidade, como é que aconteceu Videira, como é que a cidade desenvolveu. Hoje nós estamos chegando à 17ª economia do estado de Santa Catarina. Então, estamos deixando várias cidades aqui da região para trás em desenvolvimento, Joaçaba, Caçador. Por quê? Porque é um trabalho, né? Não é só o poder público, mas as pessoas que estão aqui. E hoje nós já estamos daqui. Hoje vocês contaram a história de Videira do começo, há 80 anos atrás. Daqui a 80 anos, alguém vai contar também as histórias que nós vamos fazer parte, estamos fazendo parte. E aí já vem as pessoas que estão vindo, venezuelanos, haitianos que estão vindo para cá, que, né, já estão constituindo família, o pessoal do Nordeste que também está vindo trabalhar aqui. Então vai ter daqui a 80 anos uma nova cultura, desenvolvimento, as ideias, os povos. Então, tudo isso permite ali, como a gente viu no vídeo, que dividia metade. Um lado era Perdizes, outro lado era Vitória, mas era tudo a mesma coisa, né? Então, as pessoas acabam vindo aqui para Videira e se apaixonando por esse lugar, assim como meu pai veio para cá e, claro, encontrou uma videirense, casou, mas quis voltar e ter a família aqui. Por quê? Porque é um lugar onde as pessoas que estão aqui também abraçam as outras, se sentem bem, as pessoas conseguem se desenvolver aqui também, porque a cidade, ela é uma cidade tranquila, né? E a gente vê o desenvolvimento de Videira sempre. E hoje eu tenho o privilégio de poder participar um pouco mais ativamente através do poder público, de ser vereadora, de poder visitar as pessoas e conhecer as histórias. Mas que vocês não deixem esse projeto só nessa parte, façam o 1, o 2 e o 3, que já surgiram várias ideias aqui, e que daqui 80 anos a gente possa estar sentado aqui vendo, contando os próximos capítulos, né, da cidade de Videira, que eu acredito que serão cada vez melhores e de mais desenvolvimento, importância e histórias bonitas como a gente escutou aqui. Parabéns. Ótimo, obrigado pela tua presença. E a Jana também fez história, né, Jana? Tu foi a primeira mulher a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa aqui de Videira, então tu já está também no registro da história aí, como algo inédito. Eu né? digo que depois que a gente entra na vida pública, pelo menos um nome de rua, a gente já sabe quando, né, falecer vai ter. Então, eu acho que esse aí para ti tá garantido. eu acho que está garantido, faz parte da história. E é uma coisa muito importante, assim, que o meu pai nasceu em Caxias do Sul e ele veio para cá, ajudou a colocar a rádio em funcionamento, enfim. Mas quando ele chegou aqui, ele era uma pessoa desconhecida para quem veio de teatro, de circo, né? Antigamente, hoje em dia
não se tem tanto preconceito assim, mas antigamente, os bandidos chegaram, fecha tudo, que o circo chegou, vão roubar tudo, vão levar embora, era assim. Só roubou a filha do seu Fidêncio, mas depois ele trouxe de volta. Mas ele contava muitas histórias aqui de Videira. Ele gostava, ele era apaixonado pela cidade. Por quê? Porque ele sempre diz, tudo que eu tenho hoje foi esse lugar que me deu. Foi a cidade. Então, independente de a gente ter nascido ou não, a paixão que as pessoas criam pelo nosso município, isso é muito legal. Deixa a gente muito feliz. É importante. Ótimo, então. Bom, Márcia? Então, boa noite a todos. Assim, primeiro eu quero dizer do nosso orgulho de ver pessoas tão ilustres desse local, que há poucos meses era só um depósito. E foi transformado nessa sala. E hoje podemos receber e assistir esse depoimento, esse trabalho de vocês, que a gente, na verdade, convive com isso, né? Pelo museu, por estarmos nesse espaço onde tem o museu, a igreja, onde muita coisa começou também, né? E ver tudo isso registrado e essas pessoas ainda contando essas histórias, isso é muito gratificante. E como todo mundo falou aqui, continuem e façam o 2, o 3, o 4º episódio. Tem muita história para contar. E a gente convive aqui na Secretaria de Cultura com tudo isso também, com essa história, nos nossos eventos, sempre relembrando isso. E também dizer para a dona Antônia que ela fique tranquila, que o Memorial do Ferroviário está quase pronto. Talvez nós não consigamos abrir na nossa gestão. 30 dias, Márcia. 30 diazinho tem que abrir. Mas eu acredito que a próxima administração vai terminar. Porque, assim, é bastante burocrático, é difícil de encontrar as peças, ninguém quase tem nada guardado mesmo, como a Maria Luísa falou. É bem difícil. Nós recebemos bastante peças de caçador, de um ferroviário de caçador. Mas, assim, agora tem o Noesc, o pessoal da arquitetura, está fazendo um projeto para o museu, para o memorial. Então, acredito que a gente não vai dar tempo de abrir em 30 dias, mas é um projeto que está praticamente pronto. Então, a senhora ainda vai ver isso tudo. E obrigado a todos por estarem aqui, para poder usar esse espaço. É bem gratificante para a gente ver tudo isso. Ver essa sala assim, repleta de gente contando uma história que acontece aqui também. Obrigada. Bom, gente, a gente só tem a agradecer, de coração mesmo. Ter vocês aqui foi um calorzinho no coração, de verdade. Foi uma forma de reconectar com a família, com a comunidade, com a cidade e sentir um grande orgulho de ser videirense. Obrigado a todos, obrigado por estarem aqui. Obrigado, gente.